Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela Grilo de Azevedo. Eu sou professora responsável pela disciplina de TPP, Teoria Prática Pedagógica, e quem vai atuar junto comigo como tutora à distância na disciplina é a Carla Spor e a Rosa Beatriz Sica. Bem, eu estou aqui para me apresentar e para dizer também um pouco sobre mim, né? Eu sou professora, então, na licenciatura em Filosofia da Educação à Distância aqui da UFPEL, bem como professora no ensino médio da rede do Estado. E sou mestra em filosofia. Bom, inicialmente eu quero desejar a todos nós um excelente semestre letivo, né, que a gente tenha muito aprendizado e principalmente de qualidade. E explicar um pouco a respeito dessa disciplina, então, que nós estamos iniciando agora. Bem, a teoria prática pedagógica, ela lá no final do semestre vai culminar, então, na elaboração de um plano de aula, que espero que fique claro para todos nós, né, que não é simplesmente um documento, né, um documento acessório, né, que serve apenas para burocracias ou para cumprir etapas, né, de estágio, ou para seleção de concursos, etc. Embora seja realmente um documento necessário, né, para tudo isso que eu disse. Mas, na verdade, ele é muito além disso, né, que é uma representação de uma concepção de educação, né, que nós, profissionais de educação, possuímos. E no plano de aula está contido, então, toda uma ideia de currículo, de objetivos, de saberes que nós precisamos saber, né, desenvolver, e que não é apenas conteudístico, né, mas que está implícito ali, então, muitas habilidades, né, competências e toda uma concepção de educação, então, que nós queremos desenvolver, né. Bom, para isso, então, a gente precisa percorrer, para ter todo esse entendimento, a gente precisa percorrer, né, uma trajetória de aprendizado em que envolve estudar as teorias de currículo, interdisciplinaridade, planejamento, o próprio planejamento, né? Então, o que eu pensei, tá, para esse nosso primeiro vídeo? O professor Álvaro Veiga Júnior, que trabalhou essa disciplina em outros momentos, ele tem uma ótima apresentação, né, que é o que, então, nós vamos passar a ver agora na sequência, tá bem? Desde já, então, desejo a todos nós, novamente, um excelente semestre letivo, de bastante aprendizado, e que, no for possível, estou aqui para ajudá-los. Obrigada. Essa disciplina, o objetivo dela é abordar o processo de ensino e suas ações, a relação teoria-prática na formação do educador, a contribuição da pesquisa para a construção do saber sobre a didática, a sala de aula como objeto de análise, objetivos, conteúdos, organização, planejamento e avaliação de ensino. Como objetivos gerais desta disciplina, temos como reconhecer a atividade de ensino e aprendizagem como um processo dinâmico e complexo, onde o educador representa a mediação necessária ao seu desenvolvimento educacional, como forma de organização metodológica da sala de aula, refletindo ainda sobre a avaliação em suas dimensões. Os objetivos específicos da disciplina é relacionar conteúdos a serem ministrados com adequados procedimentos de ensino, refletir sobre as teorias do currículo, diferenciar interdisciplinaridade e transversalidade, refletir sobre o planejamento educacional e de ensino, pesquisar diferentes recursos didáticos metodológicos que nortearão a disciplina, a prática docente, e escolher os processos avaliativos que nortearão a prática docente. Como conteúdos que vamos ver ao longo do semestre, gradativamente por módulos, nós então começaremos com a teoria do currículo, em seguida passaremos para a interdisciplinaridade, para a transversalidade, planejamento educacional e de ensino, filosofia, senso comum e preconceito, e por fim, no último módulo, problemas filosóficos. O nome, assim, teoria e prática pedagógica,
é justamente uma aproximação da realidade escolar, da realidade de ensino, que é a prática docente, ali onde a prática vem a ser aquela expressão direta do ensino, da arte de ensinar, que é a didática, em relação aos alunos que estão na escola, com a educação formal. E a teoria é toda a pesquisa sistematizada e registrada em forma escrita, que normalmente é atribuída a obras e autores. Então esse movimento do estudar a teoria, e dessa teoria passar para a prática, e a prática novamente ela nunca vai ser um compasso perfeito com a teoria. Então essa prática de novo vai nos levar à nova busca de uma teoria. Esse movimento da prática com a teoria e em seguida dialeticamente se movimentando se chama praxis. Esse movimento dialético então de momentos sucedâneos, mas que também se justapõem, não é uma coisa muito pura, assim, não se faz teoria sozinho sem pensar na prática, mas a prática tem um momento mais específico, assim como a teorização tem um momento mais específico. E então o objetivo dessa disciplina é fazer esse movimento, que se pratique o que se vem estudando, que se aplique, que se procure utilizar, então, todo esse cabedal teórico, todo esse repertório que está se estudando na licenciatura de filosofia, que isso venha, então, a ser utilizado em direção ao ensino, né? Que o objetivo da licenciatura é ensinar, e mais o objetivo do ensino é a aprendizagem, né? E a aprendizagem também tem essa dialeticidade com o ensino. Bom, então, como a gente está falando, essa relação do processo ensino-aprendizagem não é nada simples, não é alguma coisa que possa ser reduzida, ao contrário. É um processo complexo que envolve inúmeros fatores e elementos incertos, contingentes. Por isso que a didática ela é uma disciplina que na sua origem ela era muito instrumental, era muito técnica. Era como se didática fosse como apagar um quadro, como fazer uma projeção, apenas a parte instrumental. Depois ela foi avançando em direção à didática crítica, que ela tem a ver com essa relação complexa de inúmeros elementos, né? A escola é todo um caldeirão cultural ali, e que está inserida numa cidade, que está inserida num país, num mundo, e tudo dinâmico. Portanto, também outra coisa que caiu dentro do ensino é a certeza, é a polaridade, a primazia do professor que ensina verticalmente de cima em direção ao aluno que está lá embaixo, um vaso vazio. Hoje a didática crítica ela vai investir nessa relação, buscando a horizontalidade e até a capilaridade, né, dela se espraiar para esses inúmeros elementos fugidios. Esse é o objetivo da disciplina, então, de se debruçar, de se voltar para esse processo dinâmico e complexo, onde o educador já não é mais esse polo fixo, mas sim um mediador, aquele que faz o papel do meio do conhecimento, do cabedal de conhecimento, como eu havia dito, em relação a quem deve chegar, né, que são os aprendizes. E o próprio professor mediador, ele é um aprendiz. Isso muitas vezes lembra uma frase clichê, né? Ah, nós vamos aprender juntos. Não levar para esse lado de que isso é um descompromisso, porque o professor tem que se preparar, o professor tem que planejar, como nós vamos ver na nossa sequência, e como vocês têm visto no curso, né? Lecionar não é uma atividade para qualquer, senão qualquer um faria, né? Não é... Houve uma época que se pensava que bastava a pessoa dominar a sua profissão, que poderia ensiná-la a alguém, né? Hoje é preciso haver uma metodologia de ensino, é preciso o estudo da didática, né? A parte pedagógica. Não basta dominar os conteúdos para que se ensine, né? O ensino é uma relação social, é uma relação cultural, é uma relação filosófica, é formativa para ambos os lados, né? Então,
a gente simboliza muito a escola como uma sala de aula, né? Isso é uma coisa clássica que não deve ser levada como algo literal. O lugar do professor é a sala de aula, porque muitas vezes grandes aulas que se dão não é na sala de aula, né? A própria escola, ela pode ser muito bem explorada para o ensino, as relações de vizinhança, né, as circunvizinhanças da escola, as saídas de campo, as explorações, as idas a museus, exposições. Então, sala de aula é um termo que talvez pudesse simbolizar metaforicamente o coletivo de estudantes organizados por um professor dentro de um currículo que objetivam a aprendizagem, mas não significa que você tem que ficar preso naquela sala de aula quadrada, com as classes alinhadas, aquilo tudo tão, né, previsível, programático e chato, né? Sala de aula é algo que pode ser vivo, inclusive virtual, como a nossa. E, bom, o ensino tem uma das suas aberturas, uma das suas partes de flexibilidade e de porta de entrada à avaliação. A avaliação é dar valor a esse processo, né? E no caso, a avaliação, ela não pode ser só de um polo, né? Não pode ser só dos alunos, tem que também implicar na presença do professor. De acordo com a legislação, que é uma coisa que também vai perpassar a nossa disciplina, a avaliação deve ser continuada, isso ela não deve ser pontual, pontos que não dialogam entre si. Ela deve ser diagnóstica, isso é, um dos objetivos da avaliação não é só classificar, dizer quem é promovido e quem não é. A avaliação objetiva descobrir onde estão os problemas de aprendizagem, aonde a aprendizagem pode se direcionar, aonde ela pode ser útil para o aluno e para o mundo, né, para transformar o mundo, né? Essa avaliação, ela deve progredir, né? Não é simplesmente para excluir, ela é formativa, que se chama, né? Ela visa formar os sujeitos, porque é sabido, né, que quem aprende muda, né? Porque se aprender e não mudar, é puro discurso vazio que não tocou o sujeito. No momento que o ensino, o processo de ensino e aprendizagem foi significativo e o sujeito implicado, interessado e motivado, esse sujeito já não sai do mesmo jeito, né? É aquela coisa heraclitiana, né? O sujeito se molhou no processo do conhecimento, ele não sai o mesmo, né? Portanto, a avaliação, ela busca essa percepção de tudo que está acontecendo. Ela é uma espécie de micropesquisa que o professor promove, onde até os alunos estão implicados nessa avaliação, nessa pesquisa de conhecer o processo, né? Como eu disse, ela é continuada, ela é diagnóstica, ela deve ser emancipadora, isso é, a avaliação busca um pouco de autonomia dos sujeitos. Não é uma avaliação que o professor dá um valor àquilo que o aluno fez e o aluno fica dependente, heterônomo, né? Ele fica sempre dependente de uma autoridade. A avaliação visa a propiciar que os estudantes caminhem por suas próprias pernas. Mas com isso, não quer dizer individualismo, né? O sujeito buscar autonomia é uma autonomia coletiva, é uma autonomia solidária, e não para promover o egoísmo e o não reconhecimento da dependência social da contribuição dos outros, da cultura que foi legada, que lhe é precedente. Portanto, a avaliação é uma dimensão muito importante do processo. E ela, inclusive, a avaliação, ela vai ser uma forma de guiar o planejamento de ensino, que é outra dimensão que nós vamos ver. O planejamento, para planejar alguma coisa, eu preciso conhecer meus sujeitos. Para conhecer meus sujeitos, eu preciso avaliá-los, né? Eu preciso ter uma metodologia para conhecer como esses sujeitos são, quais são as concepções, quais são os saberes deles, né? Acabávamos de dizer antes que os sujeitos não são uma folha em branco, não são um vaso vazio a ser depositado. Portanto, é importante que se conheça como são esses sujeitos, quais são os seus interesses, que sociedade que eles vivem, para aproximar o processo desses sujeitos e torná-los significativo. Uma aprendizagem duradoura
e que lhes transforme e que permita melhorar o mundo, né? Mudar o mundo para melhor. Não faria sentido promover uma educação que acirrasse, que acentuasse as diferenças sociais, que piorasse as coisas, que promovesse um acúmulo de capital, que promovesse guerras. Né? Vocês vejam que a educação a educação está irmanada, ela está amarrada ao humanismo, né? A crença de que o mundo pode ser melhor. Portanto, a educação sempre vai ser voltada para um mundo existente, um mundo real. Por mais abstrações que se façam, essas abstrações elas vão se dirigir à realidade concreta. Como eu vinha dizendo sobre o processo de ensino-aprendizagem, né, ele já nos leva, toda essa reflexão nos leva ao nosso primeiro conceito, nosso conceito do módulo, né, que é teorias do currículo. Então, conforme a gente vê nesse slide aqui, ó, concepção de currículo. O que seria uma concepção de currículo? O currículo é aquilo que nós, professores, professoras e estudantes, fazemos com as coisas. Mas também é aquilo que as coisas que fazemos fazem a nós. O currículo tem de ser visto em suas ações, em seus efeitos. Nós fazemos o currículo e o currículo nos faz. Essa citação é do professor Tomás Tadeu da Silva. Bom, o currículo é esse processo de acontecimento, é o que ocorre dentro de uma escola, dentro de um processo de ensino. É tudo que ocorre. É uma forma de se dizer que é todo o desencadeamento do processo de ensino de aprendizagem mais voltado aos conteúdos. E os conteúdos, por sua vez, eles podem ser abordados em 3 dimensões, né? Os conteúdos atitudinais, procedimentais e conceituais. Os conteúdos atitudinais estão mais voltados àquilo que as relações que ocorrem na escola, a parte mais da ética, do convívio, né? A relação professor-aluno, aluno-aluno, a equipe diretiva, aos funcionários da escola, a relação com a comunidade, né? Essa, então, são as relações atitudinais. Já a parte do currículo que se diria procedimental, ela envolve mais como ele é objetivado, como ele é realizado na prática. A parte mais metodológica, então, procedimentos, né? Como realmente ele é materializado, né? Como eu vou passar o conteúdo de ensino aos alunos, qual é a forma que eu organizo, como eu sistematizo isso? Eu utilizo vídeos, eu falo, eu propicio que eles façam escrita, grupos, se vão fazer provas escritas, orais, se vão apresentar um teatro, se vão fazer uma saída de campo. Essa é a parte mais procedimental. E o conteúdo conceitual é aquele mais voltado realmente à parte teórica, à parte escrita, a parte que é transformada em algo registrado. Essas são as 3 dimensões do currículo. Se a gente pensasse assim, a origem, né, da palavra currículo, que talvez nos ajude um pouco a pensar, porque muitas vezes a etimologia nos ajuda e outras vezes não, né, porque nem sempre o que é etimológico é puro e vai fundar um conceito eterno, né? Muitas vezes a etimologia fazia parte do contexto originário e depois ela vai se modificando e a palavra segue, né? Ou ela vai sendo modificada levemente e, no entanto, se distancia do significado original. Bem, mas o currículo não. O currículo, a etimologia é muito interessante e ela vem do latim, né? Curriculum, que ela tem vários significados, mas eles são algo convergentes, assim. Pode ser entendido como uma pista de corrida, como um ato de correr e até como um atalho, né? A forma é aquilo, em essência, que acontece. Como estudo específico, o currículo, porque até então não havia uma faceta, uma parte da educação que se destinasse a estudar isso que acontece no processo de ensino-aprendizagem, né? O currículo começou a ser estudado nos anos 20 por Bobbitt. Em 1918 ele escreveu o livro De Curriculum.
que viria a ser um marco do conceito de currículo, né? E ele está muito relacionado à pedagogia tradicional. Já em 1949, e também nos Estados Unidos, Tyler consolidou o modelo de currículo de Bobbitt, tornando o currículo uma questão técnica, né? O currículo, podemos abordá-los, nós vamos abordar segundo uma classificação do Tomás Tadeu da Silva, o professor Tomás Tadeu da Silva, em 3 dimensões. A teoria tradicional, a teoria crítica e a teoria pós-crítica. Na teoria tradicional, nós temos palavras que são bem familiares a nós. Ali está relacionado ao ensino, aprendizagem, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos. Já nas teorias críticas, que elas então surgem a partir de um solo que um pouco vai sendo negado, que um pouco vai sendo criticado, como a própria palavra crítica vem a sugerir, quer dizer, aquilo que, no momento, algo que não serve mais, que está sendo em parte rejeitado, para se propor outra coisa, né? Então as teorias críticas estão relacionadas com ideologia, reprodução cultural e social, classe social, poder, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e resistência. Já as teorias pós-críticas, então, como o nome está dizendo, elas nascem de uma insatisfação, do esgotamento, em parte, das teorias críticas. Elas vão propor outros conceitos, como identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber-poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo. Todos esses... nós estamos aqui agora encerrando a nossa primeira aula, e nós vamos seguir na outra aula, vendo isso, aprofundando mais. No entanto, eu vou deixar um texto para vocês, assim como de hábito, né? Nós vamos entrar com uma aula de meia hora e mais uma literatura para vocês iniciarem-se nessa temática, e a seguir, na outra semana, entramos com mais meia hora e uma tarefa sobre isso. Essa nova metodologia acho que vai dar uma dinâmica, vai deixar mais interessante as disciplinas, né? Então eu encerro com um trecho do texto que eu vou deixar para vocês lerem e que depois vão seguir na próxima aula, né? O texto esse chama-se Currículo, Conhecimento e Cultura, de Antônio Flávio Moreira e Vera Maria Candô. Esse texto apresenta elementos para reflexões e indagações sobre o currículo, sobre questões consideradas significativas no desenvolvimento do currículo nas escolas. Esse texto analisa a estreita vinculação que há entre a concepção de currículo e as de educação debatidas em um dado momento. Tem uma perspectiva histórica. Nessa abordagem, ele traz a passagem recente da preocupação dos educadores sobre as relações entre conhecimento e currículo escolar, para as relações entre currículo e cultura. O texto apresenta a construção do conhecimento escolar como característica da escola democrática, que reconhece a multiculturalidade, então várias composições culturais, vários tipos de cultura, e a diversidade como elementos constitutivos do processo de ensino-aprendizagem.